Olá você, que bom que você está aqui conosco mais uma vez no programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, pelo nosso canal do YouTube PIB Fortaleza. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, acione o sininho para você receber todos os conteúdos quando chegarem. Também encaminhe, por favor, este link do nosso canal do YouTube para aquelas pessoas que são da sua convivência, amigos, vizinhos, familiares, tá ok? Faça isso, não deixe de encaminhar e também deixe o seu joinha aí, tá ok? O programa realmente está muito bom, ele tem muita coisa boa para nos apresentar e hoje nós temos o privilégio de receber aqui o professor Alberto Plutarco. Alberto Plutarco, ele é advogado, é membro aqui da nossa igreja, é professor da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, mas sobretudo é um servo de Deus. E está aqui conosco, nos honrando, nos dando aqui o privilégio de ministrar a nós todos mais uma aula de escola bíblica. Professor Plutarco, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui no nosso Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. A alegria é minha, é um prazer enorme estar aqui participando desse programa e poder conversar um pouco, sobre assuntos tão importantes, textos tão maravilhosos que a Palavra de Deus nos traz, e nós podemos então bater um papo sobre essas cartas, esses livros, que a Palavra de Deus nos traz com tanta bênção, na vida. Eu creio que nós vamos extrair alguma coisa importante para a nossa vida. Hoje nós vamos extrair essa coisa importante, com certeza será. De qual livro, qual será o tema, vamos caminhar por onde? Bem, nós estamos estudando Efésios, então vamos estudar aqui hoje, bater um papo sobre Efésios, capítulo 4, a carta de Paulo aos Efésios. Então, um livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo, no momento que ele estava preso em Roma, e é uma carta que traz ensinamentos preciosos para a nossa vida. Então, você está com sua Bíblia? Abra Efésios capítulo 4, vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo. Do versículo 1 até o versículo 16. Pronto, então vamos lá. Eu vou ler, começa assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito. Como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, ou pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse é o texto que nós vamos comentar. Muito bem. Aqui, esse texto oferece orientações valiosas para a prática da vida cristã, não é, professor? Sem dúvida, né? Paulo, ele estava preso, escreve essa carta. Eu ouvi há poucos dias o pastor Hernandes Dias Lopes falando como Deus providencia as coisas, né? Se Paulo não estivesse preso, talvez não tivesse escrito tantas cartas. Mas aquela condição o levou, ou o obrigou, entre aspas, né, a escrever cartas. E nós temos esse material maravilhoso em mãos e podemos ler e podemos receber essa orientação. E aqui ele enfatiza a importância de viver de uma forma digna do chamado que nós recebemos. Exato. É interessante que o livro de Efésios, nos 3 primeiros capítulos, Paulo trata da doutrina. E a partir do 4 até o 6º capítulo, ele vai falar muito da vida prática, da vida cristã. Então, quando ele começa aqui o capítulo 4, ele diz: rogo-vos, pois, ou seja, em cima de tudo que ele disse antes, nos 3 primeiros, né, capítulos. Esse pois, isso, desta forma, eu rogo a vocês. Então ele faz um apelo muito enfático, ele enfatiza, né? Não é um pedido qualquer, ele faz um apelo muito forte, né? Ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Paulo ele se considerava, né, prisioneiro de Cristo. Ele não dizia que ele era prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro de Cristo. Ele estava ali porque o Senhor tem um propósito, correto? Então a vida dele, ele dizia: para mim o viver é Cristo, né? E o morrer é lucro. Então ele, eu prisioneiro no Senhor. Ele diz, ele roga. Qual é esse pedido que Paulo faz? Ele diz que andeis de modo digno. É interessante que ele usa o verbo andar, que dá uma ideia de direção. Se nós estamos andando, nós vamos chegar em algum lugar. Se nós estamos andando, existe um alvo a ser alcançado. Não é assim? Então esse andar não é um andar de qualquer jeito. É um andar de modo digno da vocação que fosse chamados, né? Quer dizer, é um andar de modo digno do Senhor, né? Esse chamado foi feito por quem? Por Cristo. Nós andamos em direção ao Senhor, nós andamos para agradar ao Senhor. E Paulo diz assim: andar com toda humildade e mansidão. Então existe aí alguns elementos que são fundamentais nesse comportamento. Só aqui no versículo 2 tem 3. Só aí tem 3. A humildade, a mansidão e a paciência ou longanimidade. Né? Sem dúvida. Então ele destaca, não é, esses valores que são fundamentais para que haja essa união. Ele vai falar de união. É um corpo, o corpo de Cristo, a igreja. E essa união da igreja, essa vida cristã, ela necessita desse andar com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós convivemos, nós fazemos parte do mesmo corpo, mas cada um tem uma função, cada um tem uma tarefa nesse corpo, cada um tem uma responsabilidade. Então nós devemos andar juntos num só Senhor, como ele vai citar daqui a pouco, né?
mas em amor. Isso, né? ele fala não só em união, mas ele vai além, ele fala em unidade. Unidade. Né? Porque eu até uma vez pregando, falando sobre união e unidade, para que os assistentes lá na igreja entendessem bem, fiz a comparação de a união como sendo um saco cheio de batatas. Sim. E depois essas batatas eram submetidas ao cozimento e eram todas espremidas ali e transformadas num pirê. Ali é a unidade. É a unidade. Porque você já não sabe mais quem é quem. Isso. Se estão em união, você consegue identificar. Aquela batata é maior, aquela está menorzinha, aquela está meio entortadinha, coisa e tal. Mas quando vivemos a unidade, nós não identificamos quem é quem. Seja rico, seja pobre, seja letrado, seja iletrado, seja gordinho, magrinho, enfim. Isso. Né? E aqui na continuação da leitura, né, ele fala no versículo 3, esforçando-vos, ou seja, nós precisamos nos esforçar. Essa caminhada, esse andar, ele não é um andar fácil, ele não é um andar que nós fazemos de forma relaxada, de qualquer maneira, percebe? Então, nós precisamos estar atentos a isso, né? Então, esse andar em Cristo, esforçando-vos diligentemente por preservar, é um andar que exige uma cooperação de todo o corpo. Nós somos, nesse processo, membros de um só corpo, é apenas um Senhor, só existe um Senhor. Nós fazemos parte, mas nós somos diversos, né? É a unidade no meio da diversidade, correto? Isso. Então é muito interessante esse esforço coletivo. Por isso que, quando ele fala aqui em humildade, eu entendo como sendo a disposição de reconhecer as próprias limitações, de colocar até à parte, à margem, os seus próprios interesses, as suas próprias necessidades, né? E, no caso aí, colocando, como Jesus nos ensinou, os outros até acima de nós. Sem dúvida. Exatamente. A mansidão, né? A mansidão para com o outro. Exato. Né? A humildade para com o outro. Isso. Né? Suportando-vos uns aos outros, porque para acontecer esse crescimento, porque nós estamos andando, nós estamos num processo, não é assim? A cooperação tem que ser através de todos. Isso, isso que Paulo está dizendo. Porque hoje você falou em mansidão aí, o que está no texto aqui, no versículo número 2. Sim. Muitas vezes as pessoas entendem erradamente que ser manso é ser fraco. Não é. A mansidão está relacionada a um coração gentil, um coração controlado, um coração compassivo, aquela pessoa que não reage com ira, não reage com violência diante de eventuais provocações, diante de eventuais dificuldades. Sem dúvida. Uma característica dessa mansidão por exemplo, saber ouvir, saber responder, ter Sim. paciência em cada... Porque às vezes nós não agimos com essa mansidão. Muitas vezes nós não agimos dessa forma. Agimos de forma impulsiva, não é assim? Muitas vezes nós agimos sem pensar. E aí atingimos, agredimos, ofendemos. Então Paulo está ensinando como é que a igreja deve conviver, quais são os elementos, quais são os recursos, quais são os valores, quais são as ferramentas que nós cristãos devemos ter, devemos buscar, devemos cultivar na nossa vida, para que nós tenhamos sim uma vida equilibrada, uma vida ajustada, um caminhar com Cristo de forma que agrade ao Senhor. Isso até porque o próprio apóstolo Paulo falou aqui no alcançar a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? É Jesus. É Jesus. E ele, como Cristo é o exemplo supremo da mansidão, nós temos, como diz lá em Mateus capítulo 11, verso 29, que ser manso e humilde de coração, porque Jesus se apresentou assim. Pronto, ele é o paradigma, né? Jesus Isso. é o paradigma. Então, o nosso alvo é Cristo. Exato. O David Merck, da Palavra da Vida, ele tem um livro muito interessante. Ele é missionário, pastor, e o David Merck escreveu um livro que diz assim:
Homens mais parecidos com Jesus. E tem um outro livro que é Mulheres mais parecidas com Jesus. É muito interessante porque o nosso alvo é andar tão próximo a Jesus que nós somos ou nos tornamos parecidos com Jesus. Existe um livro que eu não lembro o autor que diz assim: em meus passos, o que faria Jesus? Então o que Paulo está colocando aqui na carta aos Efésios, ele está falando para judeus, ele está falando para judeus e gentios. Ele está falando lá nos primeiros capítulos, ele vai falar dessa união através de Cristo, porque não há mais aquela divisão, né? O judeu como sendo o povo escolhido, e não, agora é um só povo, é uma só igreja, é um só Senhor. E Paulo vai falar de tudo isso lá nos primeiros capítulos. E aqui então ele vai dizer como é que é essa convivência, como é que é essa vida em Cristo. Judeus e gentios fazendo parte do mesmo corpo, porque é um só Senhor. Então aqui no versículo 5, no 4 ainda diz: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Então a esperança é a mesma, a esperança é só uma, a esperança em Cristo. E aí diz no versículo 5: há um só Senhor. Então o Senhor Jesus é o nosso Senhor, é o Senhor de todos. Ele diz: uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Exato. Nós temos então que diligenciar nessa união, nos esforçar por perseverar e preservar a unidade do Espírito, buscando a paz, buscando um relacionamento harmonioso com os irmãos da fé. Isso é fundamental para podermos exercitar uma vida cristã autêntica. Sem dúvida. A igreja, e aí não estou falando da igreja A ou B, a igreja de Cristo. Não necessariamente a igreja local, mas a igreja corpo de Cristo como corpo todo. De Cristo. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, como membros do corpo de Cristo, eu preciso ter, e quem nos dá essas características é o Espírito Santo de Deus. Eu preciso ter esses valores, esses atributos de mansidão, de e um atributo, humildade. Esse atributo da paciência, esse é o pior que tem, porque pior no sentido de exercitar esse atributo, porque, meu amigo, nós vivemos num mundo onde as coisas têm que ser para ontem, tudo é muito agitado, e nós precisamos ter a capacidade de suportar dificuldades, ofensas, indiferenças, tudo isso sem perder a esperança, sem perder a fé, aguardando o tempo de Deus. Isso aí é difícil. Perseverar nas adversidades. Sem dúvida. Nós vemos no período assim, do descartável, né? do fast food, da comida rápida. Então, nós não sabemos, muitas vezes, esperar. Nós não temos a paciência necessária. Nós queremos que as coisas sejam resolvidas no estalar de dedo. Não é assim? Então, vemos a evolução da sociedade, do mundo, a tecnologia, os recursos tecnológicos, as ferramentas que nós temos hoje. Antigamente a gente escrevia uma carta, como Paulo escreveu a carta aos Efésios, e uma carta era um meio de comunicação, mas que era todo um processo, né? Escrever a carta, enviar, mandar essa carta, os correios, até chegar na sua mão. Isso passava por muitas mãos, né? Nós que somos jovens há mais tempo, nós lembramos muito bem do tempo que a gente escrevia a carta e esperava o carteiro trazer a carta, entende? Então hoje nós não temos essa paciência, porque olha, eu tenho um e-mail eletrônico, eu mando e você já recebe na hora, e já quero que você responda imediatamente. Hoje a gente quase nem usa mais o e-mail, é o WhatsApp. Ou seja, a coisa é muito rápida, mas Paulo fala que na vida cristã nós precisamos dessa paciência um com o outro. Para que a unidade se mantenha, né? E a Bíblia insiste muito
que a unidade não é uma mera formalidade, não é. É uma expressão fundamental da missão cristã, é uma expressão fundamental do seu viver cristão. Viver cristão. Né? E é muito interessante que o modelo, quem é o nosso modelo? Cristo. Né? E ele nos deu exemplos práticos de humildade, de temperança, de paciência, de longanimidade. Isso em vários momentos da vida de Cristo. Então nós temos o espelho que é o Senhor Jesus. Então aqui no versículo 5 ele fala, né, sobre um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por quê? Porque essa fé, é esse Senhor, é esse batismo que nos une. Exatamente. Entende? Nós somos unidos pelo Senhor. Em João capítulo 17, verso 21, Jesus orou para que todos os seus discípulos fossem um e para que através dessa união o mundo creia que Deus o enviou. Está lá em João 17, 23. Portanto, querido ouvinte que é da nossa audiência aqui do nosso canal do YouTube, a unidade demonstra a autenticidade da fé e mais, demonstra também a força da comunidade cristã como testemunho ao mundo. Isso. Né? E o mundo observa, né? Sim. O mundo observa. Nós que somos cartas vivas, né? As pessoas observam essa unidade. Quando há essa unidade, quando há esse comportamento, esse andar cristão, ele é testemunha, ele é ele fala, a vida do crente, a vida do servo do Senhor, a vida do homem ou da mulher que ama o Senhor e que anda nesse diapasão, ele dá testemunho do amor de Deus. E o mundo observa. E é uma das maneiras de pregar o Evangelho, através da vida, Isso. através dessa unidade. E nós temos várias razões para sermos diligentes na manutenção dessa unidade. Né? Uma delas é o próprio chamado de Deus. Efésios 4, que foi lido aqui no início, reforça que a unidade é um propósito divino e o crente é chamado a se esforçar para manter essa unidade. E é interessante, como eu já disse, né? Esse esforço é coletivo, é um esforço que acontece não isoladamente, mas todos nós nos esforçamos. Isso então, para uma edificação mútua, né, professor? Edificação mútua, para crescer. Ora, no versículo 9, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Quem foi que subiu acima de todos os céus? O Senhor Jesus. Para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu. Aí é interessante porque quando Paulo escreve aqui no versículo, no versículo 9, 10, ele fala, ele mesmo concedeu. Jesus sobe como vitorioso, porque ele levou cativo o cativeiro. Ele levou a morte, ele levou o pecado, ele levou o cativeiro. E aí ele estende o quê? Os dons. Ele dá presentes. Dons são presentes de Deus. E aí remota aos reis quando venciam guerras, né? E eles davam presentes. Era uma consequência, o presente era um resultado da vitória, da força. Não é assim? É uma demonstração da força. E o Senhor Jesus, ele derrama com a vitória dons. E ele diz assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E tem muitos outros dons. Isso todos nós recebemos. Não tem um cristão sequer que não tenha pelo menos um dom. Isso. Pelo menos não tem. E ainda, cada cristão ele recebeu os dons dados por Cristo Jesus com o propósito de edificar a igreja. E é interessante esse ponto que você coloca, porque aqui diz o seguinte, quando ele diz, né? Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, as coisas de Deus não são feitas
sem propósito. Há sempre um propósito. Isso. Então, quando ele dá os dons, ele diz para, né, para o desempenho do seu serviço, Isso. para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, tem uma razão de ser, tem um objetivo. Isso não é meramente uma habilidade pessoal, não é um talento. Isso são manifestações do Espírito Santo que são concedidas aos crentes com um propósito específico, que é edificar a igreja. E é interessante também, pastor Zé Maria, que lá no início do capítulo 4, quando Paulo diz, né, rogo-vos, pois, que andeis, dá uma ideia de uma caminhada que está iniciando, percebe? Nós estamos iniciando a caminhada. E aqui, no versículo 11, diz assim, até que todos... Não são alguns, não são apenas alguns que vão chegar nessa caminhada. Ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou Percebe? seja, Nenhuma batatinha fica de fora desse pirê. Isso. Todas elas são inseridas ali no mesmo contexto, de forma que você não consiga discernir, saber quem é quem ali. Às vezes a gente pensa, né? Às vezes a gente pensa que fulano é mais importante, que a tarefa que o fulano de tal, A ou B, desempenha na igreja é mais importante, que eu não tenho capacidade, que a minha contribuição é muito pouca. Não. A palavra de Deus nos ensina sobre essa unidade, sobre andar junto, sobre se esforçar, sobre se esforçar diligentemente, um esforço coletivo, para que todos, olha, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí diz, a perfeita varonilidade, ou seja, é quando o homem, o menino, se torna homem. A perfeita varonilidade, ou seja, deixa de ser menino. E aqui ele vai falar, Paulo vai usar essa figura, né? Diz assim, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, nós estamos caminhando em busca dessa estatura de Cristo. O alvo é muito alto. É importante que nós reconheçamos os nossos dons, mas reconheçamos também os dons que os nossos irmãos têm, né? E não só reconhecer, porque esses dons são expressões da graça de Deus, esses dons todos são assim, e nós precisamos também cultivar a gratidão. Paralelamente a isso, precisamos evitar orgulho. Não, eu prego muito bem, você precisa estudar mais, eu canto muito melhor, só afinal você precisa fazer uma aula de canto para ver se chega pelo menos perto de onde eu... Não, esse orgulho precisa inexistir, na verdade, né? E também a insegurança. Mas, rapaz, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, eu não tenho essa capacidade. Essa insegurança também precisa ser afastada. É o que diz aqui no texto. Né? O texto é muito, muito rico, é maravilhoso o texto bíblico. Ele diz assim, olha, no versículo 14. Quando Paulo fala sobre essa caminhada que vai nos levar à estatura da plenitude de Cristo, ele diz, para que não mais, ou seja, quando nós amadurecemos espiritualmente, quando nós somos maduros, crentes maduros, o que é que acontece? Para que não mais sejamos como meninos, inconstantes, agitados, inconstantes, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então Paulo se preocupa, Paulo tem um cuidado de alertar sobre a atenção que nós devemos dar ao que ouvimos, percebe? Porque nós não podemos ser como meninos, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. E aí ele continua e diz assim, pela artimanha dos homens, ou seja, homens que usam de mecanismos, de recursos, de palavras, de conselhos artimaniosos, quer dizer,
enganosos. Para lhe engodar, para lhe emaranhar nessa teia que eles tecem muitas vezes, né, de forma que lhe prende, e lhe seduz, lhe engana. Enfim. Pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Então o que é que acontece? Um menino, ele pela imaturidade, ele é agitado de um lado para o outro, ele cai na conversa, numa expressão bem popular, né? Ele cai na conversa, ele não tem maturidade para entender, para compreender. E o crente maduro, o crente que cresceu espiritualmente no Senhor, na palavra do Senhor, no conhecimento da palavra, no serviço do Senhor, o que é que acontece? Ele não se deixa levar por homens que usam de artimanhas e com palavras induzem ao erro. Então Paulo alerta para esse cuidado que é muito importante na nossa vida cristã. Por isso que é importante que nós nos edifiquemos na verdade. Na verdade, né? O crescimento espiritual acontece à medida em que cada um de nós se une a essa cabeça do corpo, que é Cristo. Né? E nós crescemos em maturidade, pronunciando as verdades em amor. Isso vai promover o quê? Vai promover uma comunhão sólida, saudável, porque edificar-se na verdade no amor, conforme está ensinado em Efésios 4, versículo 15, que já sucede o 14, né? Não sermos mais como meninos. Esse é um princípio fundamental que orienta o crescimento espiritual saudável e a maturidade do cristão e da comunidade de fé. Não mais como meninos, mas como pessoas já maduras. Né? E é interessante, o pastor, que Paulo ele começa falando, né, usando o verbo andar, né, dando a ideia de um caminhar e que vai chegar a um determinado lugar, vai chegar num determinado ponto, a estatura de Cristo, né? E aí ele diz assim, no versículo 15 que você estava citando lá, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Ou seja, é um crescimento espiritual, entende? É um crescimento no sentido de entendimento, compreensão, maturidade cristã. Então, quando nós alcançamos a maturidade cristã, e ela vem através da leitura bíblica, da oração, do relacionamento com outros cristãos, é um ajudando o outro. É esse crescimento que a igreja promove. É por isso que a escola bíblica dominical é tão importante, porque ela é também uma ferramenta a mais nesse processo que nos ajuda a crescer, nos ajuda a compreender, nos ajuda a participar em comunidade, a participar um com o outro, né? A crescer juntos, porque esse é o desejo. E o Logos, né? A palavra se fez carne, né? E habitou entre nós. Logo, a fundamentação na palavra de Deus, no Logos, em Jesus Cristo, isso é fundamental, porque a verdadeira palavra é encontrada na Bíblia. Vamos encontrar justamente o próprio Deus ali, que é luz, é guia, é base de toda a fé cristã, né? Então, para se edificar na verdade, o crente deve, como você estava muito bem tratando aí, deve se dedicar ao estudo, à meditação, à aplicação das Escrituras. E é interessante, muito bem, verdade. E diz assim, o versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, ou seja, quando fala toda junta, dá a ideia de até aquela peça pequenininha, sem uma importância aparente, ela é importante. Imagina um mecanismo de um carro, por exemplo, de um motor, de uma máquina, de um relógio. Todas as peças são importantes, porque a menor peça, por menor que seja, se ela não funcionar bem, se ela não estiver bem ajustada, o aparelho, o equipamento não funciona. Exato. Percebe? Então, o corpo de Cristo é
Assim, Jesus é a cabeça. Nós somos membros desse corpo. E Paulo diz que todo corpo bem ajustado. Como é que é esse ajuste? É um ajuste espiritual. É o corpo bem ajustado pelo Espírito Santo de Deus. E aí sim, a convivência, o relacionamento, a igreja funciona de uma forma que cresce, que abençoa. E ele diz aqui no versículo 16, né? Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos dá a ideia de que nós não podemos e não fazemos nada sozinhos, porque nós pertencemos a um corpo. Então eu não sou o mais importante, eu não sou o indispensável, eu não sou autossuficiente, eu necessito dos outros, eu preciso do meu irmão, ele também é necessário, ele é muito importante no corpo de Cristo. Então nós precisamos olhar para os nossos irmãos, nós precisamos olhar para o nosso próximo como sendo membros do corpo de Cristo. Se ele é um salvo em Cristo, se ele crer no Senhor Jesus, ele é sim parte desse corpo. Então nós não podemos discriminar, olhar com o nariz empinado. Não, é união, é relacionamento, é cooperação de cada parte. Diz assim o apóstolo: efetua o seu próprio aumento, ou seja, quando há cooperação, há o quê? O aumento do corpo. Isso. Esse corpo cresce. Como é que cresce? Como é que esse corpo cresce? Através da palavra, através do testemunho, através das conversões, dos outros que crescem também, que amadurecem também, percebe? Que deixam de ser meninos agitados de um lado para o outro. Isso. E aí diz assim: cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É muito importante. Paulo enfatiza, Paulo destaca o amor. Porque sem amor, nós não conseguimos agradar a Deus. Sem amor, nós não conseguimos dar testemunho do amor de Deus. Nós necessitamos do amor de Deus. Verdade e amor. Há uma complementaridade aí. Verdade e amor não estão em polos distintos, não são opostos, eles são complementares, porque a verdade sem amor, ela pode ser dura e insensível, enquanto que o amor sem verdade, ele se torna permissivo, ele se torna confuso. Mas juntos, amor e verdade, eles formam, professor Plutarco, uma base sólida para a edificação eficaz. Isso que você está colocando é tão importante, pastor Zé Maria, porque às vezes nós, na nossa vida diária, no nosso dia a dia, porque aqui o que Paulo está falando é de vida prática, é do dia a dia, porque o evangelho, a vida cristã é prático. Entende? É a nossa vida prática, é o nosso comportamento no dia a dia. Então, muitas vezes acontece que nós falamos a verdade e achamos que, por falar a verdade, estamos fazendo da melhor maneira. Mas aqui, como o pastor Zé Maria está destacando, falar a verdade em amor é diferente. É porque aí as suas palavras vão edificar, as suas palavras vão orientar, as suas palavras vão fortalecer quando essas palavras verdadeiras são pronunciadas, são ditas em amor. Porque é exatamente a grande diferença. É eu dizer a verdade sem amor, e aí eu vou ofender, aí eu vou provocar, promover amargura, divisão, separação. É totalmente diferente quando nós falamos a verdade em amor. O outro percebe, o outro recebe de uma forma totalmente diferente. Imagina um pai que repreende o filho em amor. O filho compreende, o filho entende, ele percebe que aquela palavra muitas vezes foi dura, ele percebe que aquela palavra foi desagradável pela dureza, pela sinceridade, mas ao mesmo tempo ele percebe
o amor com que foi dito. Então ele percebe o amor do Pai naquela hora, e isso é uma maneira de levar a reflexão, ao arrependimento, à mudança de direção. Então muitas vezes tem um ditado popular que diz assim, né? Muitas vezes por falta de um grito se perde uma boiada, né? Ou seja, é aquela palavra que é dada não para prejudicar, não para diminuir, não para ofender, mas é colocada em amor, para alertar. Paulo na carta aos Efésios, por exemplo, ele dá diversas palavras em amor para alertar. São palavras duras, né? Mas são dadas em amor. Ou seja, nós precisamos cultivar atitudes de misericórdia, atitudes de compaixão, demonstrar amor através de ações concretas, ajudando, perdoando e apoiando os outros. Por quê? Quando você comunica com honestidade, quando você comunica com gentileza e respeito, esse modo de ser transparente e sincero, mas sempre considerando o bem-estar espiritual do outro, vai promover crescimento. Vai promover, justamente, é o amálgama que vai trazer ali esse cimentar da relação. E é muito importante a gente observar na nossa convivência, por exemplo, na igreja, por exemplo, na escola bíblica, no coro, em todos os departamentos, em todos os momentos que nós estamos juntos, e também em casa, com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos no trabalho, enfim. A vida cristã, ela não é separada, sabe? Nós não somos cristãos na igreja e não cristãos no mundo. Não, nós somos cristãos em qualquer lugar, em todos os lugares onde estamos. E o nosso comportamento deve ser como cristão. E como é que é esse cristão? Como é que é esse comportamento? Como Paulo fala aqui no capítulo 4, quando ele diz: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno, ou seja, que vocês andem como o Senhor orienta. O Senhor Jesus é o modelo. E aqui eu pergunto o seguinte, para a gente refletir, né? Estou realmente vivendo de modo digno do chamado que recebi em Cristo? É uma pergunta que eu e você podemos fazer. Eu estou vivendo realmente, eu estou andando de modo digno? Como é que é a minha vida? Como é que é o meu comportamento como cristão, como servo do Senhor? Outra pergunta que nós podemos fazer e serve para refletir: como tenho exercitado humildade, mansidão e paciência no meu convívio com outros cristãos? Eu tenho demonstrado essa paciência? Eu tenho vivido essa humildade? Ou isso é só quando eu leio o texto? Isso é só uma teoria na minha cabeça, mas que na prática isso não acontece? Às vezes nós não temos essa humildade, nós não temos essa paciência. Às vezes nós olhamos para um determinado irmão, eu não quero nem chegar perto, porque ele é muito chato. Eu não tenho nem paciência, eu não quero nem ouvi-lo. Percebe? No entanto, isso é um daqueles gominhos, um dos 9 gominhos do fruto do Espírito, descrito lá em Gálatas 5, 22 e 23, né? Exato. Amor, paciência, paz e por aí vai. Mas vamos então, já caminhando para o fim aqui, falar sobre, encerrar, fazendo um apanhado geral, né? De tudo que nós vimos até então. Coisas muito importantes que tinha muito mais, mas o nosso tempo infelizmente não permite, né? Mas é isso, a palavra de Deus é rica, maravilhosa, e é sempre um prazer a gente abrir a Bíblia e aprender, né? Porque nós aprendemos sempre que lemos, sempre que abrimos a Bíblia. Nós estamos num processo, nesse caminhar, nesse andar, né? E necessitamos uns dos outros, e temos que entender que o Senhor Jesus planejou dessa forma. Ele tem um propósito, nada é sem propósito. E o alvo é Cristo. Paulo dizia: eu sou prisioneiro de Cristo. Ele dizia: para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. E a nossa vida, para ser uma vida cristã autêntica,
precisa dessa consciência, desse entendimento, dessa maturidade, dessa varonilidade, ou seja, chegar ao pleno conhecimento, entender o quanto precisamos, o quanto necessitamos do Senhor Jesus. E uns dos outros também. E uns dos outros. Professor Alberto, muito obrigado pela sua estada aqui hoje. Já sabe o caminho. Sim, né? Quantas vezes mais puder vir, beleza, será uma alegria para nós e para a nossa audiência, né? Estamos sendo ricamente edificados, né? Então, muito obrigado. Que prazer. Deus abençoe a sua vida. Amém, pastor. Grandemente. E você que está aí, mais uma vez eu peço, por favor, encaminhe esse link para os seus amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho, enfim, né? Divulgue bem para que nós possamos também alcançar outras pessoas. Se você não é inscrito, vá lá, PIB Fortaleza, no canal do YouTube, se inscreva, acione o sininho para receber sempre algum conteúdo novo que chegar e também deixe o seu joinha. E este programa também ele será veiculado aos domingos, tá? Domingo de 10 a meio-dia, ele está também disponível na nossa PIB Web Rádio. Você acessa como? www.pibfortaleza.org.br, clica lá em cima no botãozinho onde tem a PIB Web Rádio e pode acessar ali de 10 a meio-dia. E também 24 horas nós temos reprises de várias aulas, nós temos também reprises de várias mensagens daqui da nossa igreja e também muita música boa, né? 24 horas no ar. Por favor, faça isso. Um grande abraço, até a próxima. Deus abençoe sua vida. Beijo no seu coração.